foi isso, assim, ela chegou a empreender dentro de uma emissora de TV, ou seja, as pessoas acham que empreender é só por conta própria, trabalhando em outro lugar. E você empreendendo dentro do governo, com iniciativas empreendedoras, né, resolvendo problemas, criando soluções. Eu acho que é um ramo, né, é um nicho mais difícil ainda para empreender, né, dentro de um órgão público. Mais engessado, parece? Eu creio que sim, né? A gente já entrevistou algumas pessoas que empreenderam dentro desses órgãos e a gente sempre vê uma dificuldade para inserir, né, para inserir algumas ideias dentro do governo por conta desse engessamento, né? E é isso mesmo? Não, na verdade, assim, uma gestão que nem a gente tem do governador Mauro Mendes, ela é um pouco disruptiva, né? Uhum. Ele obriga a gente a pensar fora do que a burocracia estatal pede, e a gente não tem tanta dificuldade assim, não. Eu acho que a nossa gestão ela mostra que é possível fazer diferente de forma mais eficiente. A gente busca soluções o tempo todo para tentar... É claro que, assim, historicamente, a máquina pública era muito difícil, né? O Pivetta gosta de dizer isso, né? No serviço público é ruim de construir, mas pior ainda para você dar manutenção nas coisas. Então, gestão, por exemplo, da Arena Pantanal, de reformas de espaços públicos como a gente tem. Eu tô reformando o museu, tem um ano. Uau! Uma restauração do Museu Histórico de Mato Grosso, e você passa lá na frente e parece que não fez quase nada. Né? Porque é tudo muito engessado, realmente. Ele tem uma razão de ser, né? Mas, de forma diferente, com planejamento, com organização, a gente consegue fazer. E assim, no empreendedorismo é isso, né? Você resolver problemas. E quanto mais difíceis são os problemas, mais as oportunidades aparecem. Né? E a gente vê que com o nosso trabalho, por mais que seja difícil fazer, mas quando a gente faz, o resultado é gigantesco. Por exemplo, a gente tinha um problema que era a falta de financiamento para os atletas competirem, né, aqui do estado de Mato Grosso. Aí a gente criou, aperfeiçoou, né? Já existia um projeto chamado Bolsa Atleta, que é um projeto que mensalmente ajuda os atletas a receberem um recurso financeiro. Só que qual que era o problema desse programa? Ele não tinha continuidade, ele atrasava o tempo todo, ele não era um valor que representasse, né, realmente as despesas atuais daqueles atletas. E a gente reformulou ele com mais orçamento e que um dos grandes soluções que a gente encontrou, falando, não vamos deixar atrasar nenhum dia. O pagamento ele acontece sempre antes do último dia útil do mês. Então, assim, há 2 anos e meio, mais ou menos, a gente não atrasa nenhum dia esse programa, e dando consistência. Importância, né? E isso faz com que, por exemplo, um problema gigante que a gente tinha, principalmente quando eu era treinador, é que, assim, a gente formava os atletas e quando eles despontavam, quando eles tinham os resultados expressivos, eles iam embora. E aí a gente não tinha aquela pedagogia do exemplo, a gente não tinha ninguém aqui para os nossos atletas que estão começando a se inspirarem. Então, a gente era um estado formador sempre. Então, aí a gente encontrava, 10 anos depois que o cara foi embora, esse atleta é de Mato Grosso, mas ninguém aqui nem lembrava do cara. O cara competiu aqui no infantil e foi embora. Conta pra gente um pouquinho aí do antes de ser secretário. Aí você falou que era treinador, né? Sim. Como é que você começou aí no seu empreendedorismo e na sua atividade empreendedora? Eu gosto, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito da história, né? Eu prestei vestibular no FMT para Educação Física, né? E sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito da área. E já nos primeiros 2 meses de aula, a gente teve 2 meses de aula e entrou aquelas greves gigantescas, né? Quem acompanha a universidade sabe, Quem né? fez o FMT sabe, né? Eu fiz também. Você entra para fazer 4 anos, você fica lá 6, porque, assim, né, greves de 90, naquela época tinha, agora parou um pouco, né? Acho que deu uma regularizada. A gente parou de ver, né? Greves de 90, de 120, né? De muitos dias, assim. E aí, com 2 meses de aula, eu tinha largado o trabalho, né? Eu trabalhava antes de entrar na faculdade, largado o trabalho para estudar, e aí falei, eu não vou ficar de bobeira em casa, eu nunca tinha assistido Sessão da Tarde e tal, vou alguma coisa para fazer, né? E fui atrás das academias. Aí tinha algumas amigas que eram da faculdade, e eu perguntei, não tem um lugar para estágio, alguma coisa assim, né? E naquela época não tinha o Conselho de Educação Física ainda, então dava para você estagiar já no começo. E aí no primeiro semestre de faculdade, nos 2 meses de aula, eu já comecei a estagiar, né? Eu auxiliava o dono da Academia Medley, o Celso, ali na Academia Medley, e eu acompanhava ele dava aula na época, né? Eu acompanhei ele durante esse tempo.
E aí, assim, nos horários que eu tinha vago, terminava, meu estágio ia das 3 da tarde até as 7, aí até as 8, aí das 8 até as 10, a academia ficava aberta até as 10, eu treinava. Aí eu ficava na academia, foram 120 dias de greve, ficava na academia todo dia. E aí comecei a pegar gosto para aquilo, comecei a pegar as aulinhas das crianças menores, aí as aulas de aperfeiçoamento e fui ficando ali. E fui aprendendo e gostando muito daquilo. Né? Aí eu sempre fui muito estudioso, gostei muito quando eu comecei a fazer o curso de Educação Física. Aí tinha uma área na faculdade que eu gostava muito, que era a Fisiologia do Exercício, que é estudar o funcionamento do corpo humano em exercício. E aí eu gostava muito disso, o professor gostava muito do trabalho que eu fazia, dos trabalhos que eu fazia, e eu comecei a associar, falei, não, acho que para eu aprender um pouco mais rápido, eu pegar aquilo que eu estou aprendendo na teoria e colocar em prática lá no meu estágio, acho que vou conseguir avançar com alguma coisa. E aí comecei a acompanhar a equipe de treinamento da academia, né? Que tinha um horário menos movimentado da academia, é o horário onde treinavam a equipe, né? Os melhores atletas que tinham lá. E aí comecei a acompanhar esses treinamentos, acompanhar, ver como é que funcionava e tal. Porra, aquela teoria dá para ser aplicada aqui. Aí eu ajudava o treinador da época. A técnica ali pode ser diferente. Né? Não, então, a série, por que a série tem que ser de 50 metros e não pode ser de 100 ou de 25? Né? Por que o volume de treino tem que ser 3 km e não pode ser 1,5? Qual a diferença de resultado? Né? Quantas repetições vai fazer lá na sala de musculação? Então, essas perguntas eu fazia e acompanhava os resultados. E isso fui pegando gosto pela coisa, comecei a fazer, com esses conhecimentos, comecei a dar aula na universidade, né? A gente tinha uma bolsa remunerada lá para estágio, e aí comecei a dar aula. Enfim, aí comecei a me envolver nesse ambiente.